TVC Rio apresenta Núcleo de Jornalismo. Apresentação: José Carlos Madureira. Olá, você que está acompanhando mais uma vez a TV Comunitária, canal 6 da NET. Aqui no nosso Núcleo de Jornalismo, estamos numa nova edição para discutir as coisas que acontecem no nosso país, no Rio e no mundo. Estamos aqui logo depois do dia 30 de maio, onde mais uma vez a sociedade foi às ruas em defesa da educação, aonde a bandeira educação está conseguindo aglutinar diversos setores da sociedade para dizer um basta ao monte de bobagem que anda sendo feita e anda sendo dita aí pelo país afora. Mais uma vez estou aqui com o meu amigo Moisés, também diretor da TV Comunitária, para a gente ter esse bate-papo sobre o que acontece na política nacional. Moisés, depois do dia 30, me parece que estão tentando baixar a poeira, acalmar os ânimos, estão tentando mostrar uma postura assim mais calma, talvez reconhecendo que não tem essa força toda. Mais uma vez, muito obrigado aí por você convidar a gente para debater aqui no Núcleo de Jornalismo. Olha, eu acho que a sociedade deu um chega para lá nos caras, certo? Eu acho que não muda a política deles. Eu acho que o que ficou claro é a entrada mais firme na conjuntura da mobilização, né, da cidadania, etc., o que coloca, obviamente, um fato novo e, portanto, todos os atores têm que levar em conta isso, né? E a presidência da República também, os grupos que estão ali em torno do apoio ao Bolsonaro, etc. Eu acho que eles tentaram fazer um movimento de confronto, preparando uma solução para pressionar o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, e deram com burros na água. Então, acho que quem furou o balão deles? A manifestação do dia 15, que eles não esperavam a presença de mais de 2 milhões de pessoas na rua. Eles fizeram uma manifestação muito aquém do que eles esperavam. É importante destacar, quer dizer, que a extrema-direita mais maluca e tal, mais radical, consegue fazer alguma manifestação, isso também é um fato que a gente tem que levar em conta e tal, mas muito aquém do que eles estavam esperando de fazer um confronto com o dia 15, não conseguiram. E depois a UNE convocou a manifestação dos estudantes no dia 30, que aí jogou um balde assim de cal, de água fria e tal, em cima de qualquer tentativa deles de achar que podiam ter outro caminho. É claro que as palavras de ódio da manifestação deles eram uma palavra de ódio golpista, né? Eu acho que aí os segmentos que, digamos, o vice-presidente, né, começou a botar alguns panos quentes também, vamos acalmar aí, não é bem isso, né, e tal. E eu acho que esse discursinho também de que eles fazem ou eles propõem a fazer uma política nova, é claro que não tem nada a ver, certo? E eu acho que isso está ficando... Será que eles vão, a partir disso, né, terem uma atitude de entrar aí pelo esquema democrático, vamos debater quem que pode ter força no Congresso e tal? Não acredito, não. Esses caras são muito... A política deles é descolada da realidade e eles trabalham com um cenário de tensão, de permanente confronto e tal. Tomara que eles mudem um pouco de atitude, mas o que é importante é que, independente disso, a sociedade se mobilizou, está mobilizada, vai ter dia 14, está programada uma greve geral e eu acho que a gente tem que jogar nesse sentido. Não que eu acredito que vão derrubar governo, etc. Tal, mas no sentido da sociedade organizada entrar no cenário político com mais força. Depois do dia 30,
As declarações do governo Bolsonaro, me parece que, tirando o fato do STF, que ia julgar a questão de homofobia ser considerado crime, que ele soltou a pérola dizendo que está na hora de ter o evangélico no STF, numa clara digamos assim, discordância com relação com a possibilidade do STF considerar crime e tentar dizer, e os seus líderes, os líderes do Bolsonaro no Congresso, tentar dizer que isto é uma matéria do Congresso, que é o Congresso que tem que votar, que é o Congresso que tem que criar leis. Estão tentaram criar uma polarização nova com o STF, numa tentativa até de escamotear o dia 30, né? Vamos falar de outro assunto, esquece o dia 30. Mas a vida vai se impondo, e a última declaração dele que ele fez, que eu quero que você comente, foi a declaração que ele deu sobre não ter maioria para aprovar a reforma da Previdência. Olha, ele disse isso na entrevista lá com aquele apresentador Ratinho, né? Ele escolhe os amigos para fazer as entrevistas, né? Essa é outra estratégia aí. E a Globo, né? Que papelão, né? Fez uma campanha para ajudar o cara e agora está sendo cortado aí, ó. Olha, eu acho que aí tem um aspecto de realidade que realmente eles não têm. Reconhecer uma realidade que todo mundo já falou. Ele é o último a aceitar isso, etc. Todo mundo já sabia disso. Que a proposta dele não tem passagem no Congresso, porque não tem passagem na sociedade, certo? Agora, ele admite isso, qual é o objetivo? Eu acho que é de dar uma de vítima, né? Quer dizer, por que eu não tenho maioria? Porque eu não faço a velha política e tal, vocês compreendam. Eu tentei, eu estou tentando. Quer dizer, me ajudem, né? Pressione, etc. É uma estratégia parecida. Só que a maneira de colocar é mais defensiva, certo? Realmente não vai sair aquela reforma que eles estão propondo, o Paulo Guedes, etc. E agora, tem algumas coisas estruturantes que não podem passar, que é a capitalização, né? Porque a capitalização é o fim da Previdência. Segundo Maia, capitalização não passa no Congresso. Isso, exatamente. Então, isso seria uma grande, já uma grande derrota deles e uma vitória da cidadania. Agora, tem outras questões que são esses parâmetros, né, para fazer a Previdência, qual a idade, etc. e tal, que os técnicos daí têm um nome específico para definir isso, qual é a idade, qual é o valor, etc. e tal, dentro da manutenção da estrutura da Previdência atual, que é uma Previdência onde uma geração financia a outra, etc., de solidariedade, tem que também eliminar aqueles aspectos mais malucos, escalafobéticos e antidemocráticos, que é principalmente, por exemplo, tem que garantir que o mínimo é o salário mínimo. Então isso não pode aceitar que se reduza para menos da metade. O salário mínimo é 998, eles estão propondo R$400. Os parâmetros também para se aposentar são parâmetros que acaba, na prática, mantendo a aposentadoria, ninguém pode se aposentar, ou uma minoria vai se aposentar. Então o cara não se aposentando, ele vai para onde? Para a assistência, que é o tal dos R$400. Entendeu? Então, inclusive, a gente debateu lá no sindicato, que eu dou assessoria na comunicação, e nós botamos isso no jornal. Quer dizer, como você disse, que o Maia falou que não entra a capitalização, já é uma coisa positiva. Agora, mantidos os parâmetros de não sei quanto idade que ninguém alcança para se aposentar, certo? Tempo de contribuição que ninguém alcança, etc., aí você vai jogar, no fundo, todo mundo para assistência. E jogando todo mundo para assistência, vai reduzir os recebimentos dos aposentados, que não seriam nem aposentados, certo? Aí nem sei se seriam todos da assistência social, porque hoje quem não tem aposentadoria recebe um salário mínimo. Idosos, etc., recebem um salário mínimo de ajuda, etc.
Agora, então, além da vitória de tirar a capitalização, tem que garantir que os critérios para a aposentadoria sejam critérios que realmente se possa alcançar. Eles continuam na política da chantagem, né? Todos os representantes do governo, quando dão entrevista ou quando vão dar alguma declaração, eles sempre colocam que se não aprovar a reforma da Previdência, o Brasil vai quebrar, o Brasil não vai ter investimento, o Brasil não vai poder investir no desenvolvimento da sua economia. Ou seja, eles continuam com essa chantagem, tentando passar para a sociedade uma imagem que se não fizer a reforma, o Brasil vai quebrar. Essa estratégia ou essa linha de raciocínio ainda comove a sociedade? Olha, pelas consultas aí, chamadas pesquisas e tal de opinião, não tem comovido não. Certo? Segundo uma pesquisa que saiu, 80% de todos... o eleitorado feminino, 80% do eleitorado feminino disse não a duas coisas. Não à reforma da Previdência e não à liberação do porte de arma. Assim, e as mulheres são maioria no eleitorado brasileiro, já são maioria. É claro que a população não é à toa que está refletido no Congresso. Que você sabe que esse Congresso, cá para nós, né? Esse Congresso que saiu aí das eleições passadas, é um dos piores da história e tal, etc. Agora, alguma sensibilidade os caras têm, por quê? Porque eles sabem que eles já estão se preparando para a próxima eleição. Daqui a pouco tem eleição para prefeito, né? Quer dizer, o quê? No Rio de Janeiro pode ter eleição esse ano. Exatamente, mas se houver um impeachment. Mas no ano que vem, não é isso? Eleição e tal, 20 e 22 eleição. Então, o cara sai de uma eleição e já está preparando outra eleição. Então, ele tem que sentir. E é importante, viu, deputado, que você leve em conta mesmo a opinião pública, que não está a favor dessa reforma, porque os que votaram aquela reforma lá do Temer, que foi engavetada, mas na comissão, quem votou a favor, que aprovou na comissão, não voltou para o Congresso. Certo? Então, eu acho que o pessoal tem esses parâmetros e eles têm que levar em conta porque é a sobrevida ou a sobrevivência eleitoral deles, etc. e tal. Então, essa chantagem já não colou porque foi desmoralizada. O que eles falaram da reforma trabalhista? Se botar o contrato intermitente, se botar a grávida para trabalhar em lugares insalubres, que foi derrubado pelo Supremo, é importante que fique registrado, né? E outras medidas da reforma trabalhista, que era o quê? Para criar emprego. Então não criou emprego, não era só a reforma trabalhista, precisa da reforma da Previdência. Aí vamos fazer a reforma da Previdência, depois vai precisar de quê? Da reforma tributária. Isso é uma conversa fiada para boi dormir, que eu acho que o pessoal está cansado disso, certo? Que existe uma ampliação da vida das pessoas, seja por a questão da melhoria da saúde, de várias condições, etc., e que precise de discutir parâmetros da Previdência, tudo bem, a discussão está sempre aí em dia. Agora, querer vir com essa chantagem, porque o Brasil, a quantidade de desempregados está enorme, ainda não teve a Previdência. Então, e eu acho que é importante fazer uma reflexão, que a gente apresentou aqui até uma discussão que houve no Clube de Engenharia, se o pessoal procurar aqui no site do Clube de Engenharia aqui do Rio e aqui na TV comunitária também, no YouTube, vai encontrar um debate muito interessante da Denise Gentil, que é uma economista do Instituto da Escola de Economia da UFRJ, etc., que é uma especialista, fez a tese dela de doutorado sobre a Previdência, que ela desmascara tudo isso. Inclusive, ela diz que o Banco Central, a posição do Banco Central sobre a questão dos juros, da redução da dívida e tal, se choca com os argumentos que estão na PEC da Previdência. Então é importante, é um debate longo, teve mais de 2 horas lá de debate que não dá para reproduzir aqui. Estão anunciando aí, trazendo ainda a Argentina aqui para o centro da nossa conversa. A ex-presidente da Argentina
fez uma declaração há uma 2 semanas atrás de que não seria candidata a presidente, seria a candidata a vice, né? Apoiaria um outro nome para fazer uma grande coalizão em torno de bandeiras contra o neoliberalismo, contra o governo Macri, que está fazendo, digamos assim, do ponto de vista do conteúdo, tem a mesma política do Bolsonaro. Privatizações, retirada de direitos, enfim, toda a mesma agenda. O que esse recado, ou pelo menos simbolicamente, este movimento na Argentina pode inspirar outros países? Olha, eu acho que essa atitude da Cristina Kirchner, eu acho que é uma demonstração de maturidade, né? Claro que ela está levando em conta uma realidade muito específica, que a gente aqui não tem condição de aquilatar com toda a profundidade, até porque ela também está sendo perseguida lá juridicamente, né? Quer dizer, perseguida, negócio de corrupção e tal, etc., que é uma estratégia global, internacional para isolar as forças populares, etc. Eu não saberia dizer qual é o detalhe aí que eles levaram em conta, que pode ser aí tem que levar em conta a legislação, quem sabe, coloca ela, aí sai um processo, a chapa é desfeita. Então, não sei. É óbvio que é importante entender esse gesto como um gesto pela unidade, pelo trabalho conjunto, pela necessidade de fazer uma frente única contra o neoliberalismo, etc. E é um desprendimento que não se vê muito em dirigentes desse porte. Ela que já foi presidente por vários anos e tal, que é a esposa de um ex-presidente também, etc. Então, eu acho que é uma coisa que eu acho que dá um sinal de que, vamos baixar a bola, todo mundo junto, unido, contra essa maré aí de conservadorismo que está pintando e que já se instalou aí no cenário internacional. E aqui, voltando para a nossa panela, né? Panela é uma palavra tão utilizada nos últimos anos no Brasil, mas para a nossa panela aqui da política brasileira, alguns chegaram a comentar que essas manifestações, o nível de enfrentamento entre executivo, legislativo e judiciário estaria criando uma instabilidade tão grande que algumas pessoas começaram a cogitar realmente a possibilidade do afastamento do presidente da República, do Jair Bolsonaro. E que, óbvio, todo mundo pergunta qual a saída, né? Tira e faz o quê? O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, me parece que tem uma saída na manga. Ou melhor, repetir a fórmula... repetir a fórmula lá de João Goulart. A fórmula, não, que a elite brasileira sempre lança a mão quando o negócio está, né? Que é um pseudo-parlamentarismo disfarçado ou escancarado, mas essa postura do Rodrigo Maia de fortalecer o parlamento, não, aqui no parlamento tem altivez, não, aqui nós vamos votar, controlar a medida para diminuir a edição de medidas provisórias, orçamento impositivo, ou seja, medidas para fortalecimento do legislativo, de uma certa forma uma postura, tentando mostrar uma postura independente. Seria aí digamos assim, uma busca de saída pela velha prática elitista brasileira de não dá, então vamos para o parlamentarismo. Olha, eu acho muito cedo para isso, sinceramente. Eu acho que tem vozes aí que são muito... já arvoram posições assim, com a coisa ainda nem esquentou direito, o cara já tá com balde d'água, etc. tal, que é achando que pode resolver a luta política com soluções fáceis e tal. Pelo menos é essa a minha leitura. Eu acho positivo que o Congresso tente ocupar o lugar dele, certo? E tinha que fazer isso também junto à Justiça, né? De legislar corretamente e tal. Não me parece que isso seja uma atitude assim totalmente honesta ou totalmente profunda e tal, certo? Porque,
Agora mesmo ele falou, não, temos que votar, ó, reduz aí todos os prazos, vamos votar logo essa reforma da Previdência e tal. Não, vai votar na quinta-feira, vai votar não sei aonde e tal. Entendeu? Então é um negócio meio artificial. Mas dentro dessa luta política, o negócio está tão assim, abaixo da medalhinha, né? Quer dizer, está um negócio tão acima da medalhinha, está um negócio tão baixo nível. E aí esse jogo ele acaba... Porque é o seguinte, o que a mídia, o que os chamados formadores de opinião vão fazer diante dessa conjuntura? É Rodrigo Maia ou Bolsonaro. Então, pô, aí eles ficam ali no Rodrigo Maia como uma tentativa de fugir das ruas. Porque no fundo, o que o pessoal tem receio é da cidadania mobilizada. Então... prepara o negócio, deixa esquentar, daqui a pouco na próxima eleição a gente retoma esse poder aí. Então, isso é uma preocupação deles. Então, a instabilidade e a tensão permanente leva para esses segmentos essa situação. O que vai dar depois, se esse cara continuar tensionando demais? Daí a importância do dia 14 de junho. Exatamente. Então, me parece que essa jogada aí tem um espaço aí, porque... o centro, né, o centro-direita, vamos dizer assim, o centro mais conservador, né, que estaria ali assumido pelo PSDB, etc. Tal, e alguns próximos, perdeu o protagonismo. Então, é difícil. Então, o Rodrigo Maia é a solução aí. Não que eles queiram derrubar, eu acho, já estabeleceram que vão derrubar o Bolsonaro, etc. Tal, ou querem derrubar o Bolsonaro. É no sentido de tentar dar uma enquadrada aí, dar uma baixada de bola aí geral para a coisa andar. Porque os agentes econômicos estão vendo que eles estão dançando. Se eles conseguiram um instrumento político que é o executivo para fazer o que eles chamam as reformas essenciais e tal, esse caminho já demonstrou que não dá. Você vê que o Guedes, ele apresentou a proposta, mas não consegue ir lá negociar, não consegue falar nada. Então é o seguinte, ou é a reforma da Previdência ou é nada. E eles estão dançando, o desemprego, o crescimento econômico não existe, existe uma perspectiva, inclusive, de redução do PIB negativo, um PIB negativo. Por enquanto eles estão falando em 0,1%, 0,5% e tal, mas há uma perspectiva de redução do PIB, da recessão e tal. Então, eu acho que essa é uma solução política aí para ver o que pode dar. Mas não acredito nisso, não. Você que está nos assistindo, já está acompanhando aí os últimos acontecimentos e temos uma data importante. 14 de junho está sendo convocada uma greve geral de todas as centrais sindicais contra a reforma da Previdência na defesa dos direitos e da democracia. Da gravação deste programa até o dia 14, muita água passa embaixo da ponte. E a TV comunitária vai estar acompanhando o dia 14, do início do dia até o final do dia, nas suas principais cidades, principais capitais, o que vai estar acontecendo. E também não vai deixar de sentar aqui a dupla, eu e Moisés, analisando os fatos que ocorreram, as mobilizações, as reações, as manifestações e o dia seguinte também ao dia 14. Moisés, obrigado pela sua presença e dá o seu alô final aí para o pessoal. Mobilização geral. Certo? Dia 14 de junho, todo mundo na rua, porque essa atitude de cidadania que pode mudar o quadro, está mudou o quadro político, certo? E deve prosseguir, no sentido de garantir a soberania, garantir os direitos, certo? Garantir que, se houver algum retrocesso do ponto de vista dos direitos, seja aquele menor possível e que a gente possa retomar logo em seguida que a gente vira esse jogo. Porque temos que confiar de que a força está com o povo. Meu querido, até a próxima. Você que está em casa, não esqueça, acompanhe tvcomunitaria.rio. Um abraço. TVC Rio apresenta Núcleo de Jornalismo. Apresentação: José Carlos Madureira.